queria agradecer ao diretor do centro, o professor José Eduardo Franco, a receptividade desta tertúlia debate e não conferência, espero, e também as suas palavras que, como meu amigo, já sabem que são muito exageradas, porque ao pé dele sou uma formiguinha, porque ele sim é esse maestro das publicações. Eu, em todo o caso, agora estava a ouvi-lo e a pensar que seria mesmo neste Claypool que nós poderíamos vir a fazer um projeto que eu iniciei há 20 anos, quando me deparei que a Europa estava a ser construída, e acho que é esta a Europa dos europeus, porque hoje é, curiosamente, também simbolicamente, é aqui que vai terminar vão terminar as sessões de informação sobre a Europa promovidas pela Comissão Europeia através do Team Europa. Eu faço parte desse Team Europa, que é uma rede de especialistas sobre assuntos europeus, não políticos, mas académicos, e eu faço sempre esta distinção, porque eu acho que os portugueses, em relação aos políticos, têm um certo desencanto e um certo afastamento, e de facto o que pretendemos promover não é uma campanha europeia, mas uma reflexão sobre a Europa, que é um tema bem diferente. E de facto nós começámos em dezembro e terminamos hoje simbolicamente aqui, com muito gosto da minha parte, porque para já gostei muito do nome, Círculo Cipião, depois gostei muito logo da entrada, quando vi a Susana com uma cara muito simpática e mais 2 ou 3 pessoas aqui na sala, e depois já sabia que o maestro também era de grande qualidade, e por isso todos os fatores concorriam para que pudéssemos ter aqui um espaço breve, mas incisivo, para refletirmos sobre o estado da Europa hoje e sobretudo aquela Europa que queremos e a que eu vos proponho, que existe, mas que não é do conhecimento dos cidadãos, porque de facto eu costumo dizer de brincadeira que nós transportamos a Europa nos bolsos de 2 maneiras, uma pelo euro, se quer queiramos, quer não, andamos todos os dias com a Europa e até gostamos de andar com ela no bolso, e essa Europa já tem um valor da Europa, porque tem um valor, se repararem bem nas moedas, o identitário nacional, e do outro lado da identidade europeia, e vamos para qualquer outro país dos 17 da zona euro e acabamos por trazer um jogo de 17 identidades europeias face à identidade nacional. Portanto, temos uma identidade europeia a par com as identidades nacionais na moeda, mas por outro lado, no outro bolso, temos uma Europa que não conhecemos e que por isso, acho eu, não gostamos. E sinto e tenho sentido, exceto ontem na Católica e hoje aqui, em que são grupos de reflexão, tenho sentido que da parte das universidades, dos politécnicos e das escolas secundárias, que os jovens, quando eu fazia a pergunta se são europeus ou não, a resposta era sempre: não somos. Somos portugueses. E no final eu dizia assim: pode ser que eu já tenha convertido alguns europeus. E alguns jovens vinham-me dizer assim: realmente, essa Europa que falou não é a minha Europa. A Europa que eu vivo é a Europa da crise, a Europa económica. Por isso eu hoje vim a falar exatamente da outra Europa. A Europa do pensamento, a Europa da cultura, a Europa da alma europeia, que curiosamente ou não, os políticos só acordaram para ela a partir de 2005, quando Durão Barroso resolveu promover os encontros de Berlim e disse: é necessário dar uma alma à Europa, porque de facto nós estamos a viver numa Europa decadente, uma Europa ferida de morte, uma Europa Eurocorpo, e de facto um corpo sem alma acho que não está vivo, é porque morreu mesmo. E essa alma europeia existindo, é pena não lhe darmos forma. Como é que eu descobri, entre aspas, esta outra faceta que propunha ao senhor diretor do Claypool vir a desenvolver, e era aqui que eu gostava, um projeto. Eu descobri nos anos 90, quando tinha andado pela filosofia, depois fui para as ideias políticas e quis fazer uma ponte entre os meus estudos e acabei em Coimbra, nos estudos europeus, onde tentei ligar a filosofia, a história das ideias, à própria ideia política da Europa. E nessa altura, quando cheguei à Faculdade de Direito para tirar os estudos europeus, deparei-me com a Europa que nós europeus não nos revemos nem gostamos. A Europa dos economistas e a Europa da arquitetura dos tratados. Então parece que vivemos de tratados que dão forma
à Europa e da economia, que dá sangue, mas que agora até nem dá porque estamos numa das maiores crises económicas da União Europeia de todos os tempos. Nessa altura eu pensei que não era essa a Europa que eu queria fazer. Eu queria uma Europa das ideias, uma Europa que eu não estava a rever, começando a construir a casa europeia pelo telhado, porque o próprio Sr. Jacques Delors, enquanto enquanto Presidente da Comissão Europeia, ele dizia que a União Europeia era um OVNI, um objeto político não identificado. E, de facto, se queríamos dar vida a um objeto não identificado, que não é os Estados Unidos da América, do federalismo americano, nem sequer é uma associação de Estados, nem uma confederação, eu comecei a pensar que tínhamos que ir às raízes da própria história e da cultura europeia para encontrarmos um sentido para a Europa da União Europeia em que vivemos. Que esta União Europeia dos tratados e da economia me parecia já nos anos 90 um objeto, o tal OVNI, que tremia tanto que nada me admiraria que pudesse vir a morrer. E quando ouvimos agora que a Europa está ferida de morte, eu já estava a antever essa morte porque esta Europa não tinha sentido. Ou seja, faltava uma ausência de sentido para a construção europeia. A partir daí, resolvi ir para Paris e em Paris deparei-me com uma especialidade própria, com investigação própria e que eu queria fazer aqui em Portugal, mas ainda não tive espaço. Acho que há duas coordenadas que nós precisamos na vida, que é tempo e espaço. E, de facto, eu não tive espaço para a fazer e que lá existe como investigação autónoma, que não é nem do direito, nem da economia, mas sim da minha área de especialidade, que é ciência política. E há lá Instituto de Estudos Europeus. E era isso que eu queria fazer cá. Um Instituto de Estudos Europeus que pode fazer parte de um centro de investigação onde nós desenvolvêssemos obras como estas, as grandes figuras da construção europeia em português, que não era propriamente uma tradução que eu desejava, mas era que nós fizéssemos entradas para um dicionário sobre os grandes fundadores e os fundadores da Europa, obras que eu trago só duas porque já vinha com o peso da vossa Europa, dos sacos que até deviam ser verdes e não azuis, para eu ficar animada com a vossa cor, mas de facto eu senti, então, quando visitei esses institutos, que ainda estávamos mais atrasados em Portugal. E estamos. Podes começar a criar. Posso? Já tenho luz verde, então o saco deu resultado. E pensei, então por que não pegarmos nas figuras, nos tais pais fundadores da Europa, eu ia só para o século XX, desde do período pós-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra, embora depois pudéssemos ter alguns estudos de reflexão, que eu também vim a encontrar, curiosamente, em Paris, mas sobre Portugal, na linha do Victor Hugo. Quando esse pensamento lapidar eu o venho a encontrar em Paris, no jardim da casa dele, e ele diz esta frase paradigmática: um dia haverá uma nação extraordinária, a nação Europa, no século XX, em que terá, claro, como ele estava em Paris, como capital Paris, mas o que interessa mesmo é ser a fraternidade dos povos europeus e um dia os Estados Unidos do mundo. Victor Hugo, nesse mesmo dia em que profere esta frase, planta no seu jardim, eu até gostava de pôr na capa de um pequeno estudo, ele planta uma árvore, uma semente de um carvalho, e na obra Les Choses Vues vai dizer: hoje, 1870, plantei aqui no meu jardim uma pequena semente de um carvalho. Hoje é pequeno, mas daqui a 100 anos será o carvalho dos Estados Unidos da Europa.
Cheguei a Portugal e fui encontrar na Biblioteca Nacional exatamente um postal do Victor Hugo, e agora entro na própria União Europeia. Como é que nós podemos ser um exemplo deste paradigma da Europa para o mundo? Porque cá dentro parecemos todos os povos desunidos da Europa, mas em relação ao resto do mundo valia a pena falar do projeto europeu, pelos seus valores lapidares e pelo seu exemplo de direitos humanos, de dignidades e de garantias de democracia e de valores para o resto do mundo. E foi esse postal que eu fui encontrar aqui na Biblioteca Nacional. E então fiquei muito contente, porque o postal era de Victor Hugo, dirigido para o então diretor do Diário de Notícias, e esse postalinho, Eduardo Coelho, e esse postalinho dizia: caro meu concidadão, com certeza, mas eu queria lhe dizer que Portugal é esse pequeno grande povo, o primeiro a dar o exemplo à Europa e ao mundo, porque o primeiro a abolir a pena de morte. De facto, é muito importante, porque a Europa tem, com esta dignidade fundamental, o respeito pelos direitos do homem. E daqui a pouco, eu até, quando olho para as vossas caras, já nem me apetece projetar slides, porque vocês valem muito mais do que slides, porque os slides são as vossas próprias caras. Mas, se passear daqui a bocadinho rapidamente só por eles, verão algumas imagens paradigmáticas, nomeadamente no Parlamento Europeu. Quando se fala das eleições do dia 25 de maio, vê-se o prémio Sakharov, que é exatamente um prémio para premiar os direitos do homem e as liberdades e garantias fundamentais do cidadão europeu. Isto parece que foi agora um achado, quando afinal nós, Portugal, tínhamos sido já pioneiros nesse europeísmo. E era muito bom que voltássemos a recuperar este passado, porque Portugal, embora tivesse a olhar ou com interesses no Atlântico, nunca deixou de estar associado ao que se passava na Europa, mesmo durante o tempo de Salazar. E eu fui descobrir isso exatamente no arquivo diplomático, quando comecei a abrir caixas e a pedir ao senhor embaixador de serviço que desclassificasse as pastas. Percebi que havia ali, passo a expressão, muitos cromos que mereciam ser revelados para mostrar esta ideia de Europa, que já existiu no passado e que no presente parece uma ideia morta. Por isso, não me espanta nada que os europeus se sintam desencantados com essa Europa desencantada do Eduardo Lourenço, ou que, quando se faça a pergunta o que é a Europa, a resposta seja, hoje no século XXI, nada. Porque, efetivamente, perante a Europa eurocrata e da economia, com os tratados a darem arquitetura sem ideias europeias, não me espanta nem o desencanto dos jovens, nem dos académicos e até dos economistas, essa ideia de que só podemos falar de crise. É que, muito para além da crise económica, o que me preocupa na atualidade é a crise de valores europeus. Porque os valores europeus foram esquecidos e era necessário recuar, não precisamos de recuar muito, mas apenas ao século XX, para darmos aos políticos do futuro ideias para a Europa. E essas ideias para a Europa têm sido apresentadas em dois períodos fundamentais, a seguir à Primeira Guerra e a seguir à Segunda Guerra, e curiosamente também em Portugal, através das delegações que enviam para a diplomacia portuguesa o que se vai passando sobre a Europa. Mas essa não seria de espantar, porque temos diplomacia. O que para mim foi uma revelação é como o próprio governo português se vai pronunciando sobre a Europa, embora, claro, não uma Europa de integração, mas uma Europa de cultura e de valores lapidares, a que Portugal sempre fez e nunca se divorciou dela. Sempre esteve presente no pensamento português, quer das elites, quer da diplomacia. E quais são as grandes revelações? Porque isto merecia então o tal grupo de investigação para podermos produzir obras, e teria que ser com sessões encadeadas, mas dois grandes momentos na Europa e em Portugal.
mereciam hoje e apenas reflexão para depois podermos fazer o debate. O primeiro grande momento a seguir à Primeira Guerra. E a semana passada eu estive num colóquio internacional em Coimbra e o professor Adriano Moreira, que face a ele tenho que me sentar, dizia de facto esta verdade, que é tão evidente, mas que nós às vezes não pensamos. E ele dizia que já pensaram como é tão fácil fazer uma guerra e eclodir uma guerra e como é tão difícil manter a paz, fazer a paz e manter a paz. Fazer e manter. E ele dizia, olhem, Primeira Guerra Mundial, morte do príncipe, imediatamente uma guerra. Austro-Húngaro, o príncipe Alexandre morre, Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra, um senhor decide que quer uma raça ariana e que todos tinham que ser louros, então outra Segunda Guerra Mundial. E, de facto, as guerras são explosivas e o mundo mostra-nos que os conflitos estão latentes e que parecemos estar todos a tremer sobre as conjunturas. Então, por isso, valia a pena retomar as estruturas. É que, a seguir à Primeira Guerra Mundial, também em Portugal, foi revelada a ideia de que era necessário uma Europa unida, acima de tudo, e como primeiro grande objetivo evidente de manter a paz. E, nessa altura, foi apresentado pelo senhor, como sabem, pelo senhor Aristides Briand, a ideia de uma União Federal Europeia. É evidente que o senhor Aristides Briand, ao apresentar essa ideia no seio da Sociedade das Nações, ele vai imediatamente dizer aos Estados, e fazem como nós, um círculo cipião, e num almoço é que se negociam as boas ideias políticas. E ele diz, não se preocupem, que não vamos tirar soberania aos Estados, vamos só estabelecer uma espécie de laço federal. Só que, como estão a ver, é impossível estabelecer um laço federal e não perder soberania. E o curioso é que ele acaba por fazer um memorando de Briand que chegaria também ao governo português, que se vai pronunciar de forma evasiva, dizendo, não se preocupem, porque a ideia de Federação Europeia não é uma ideia que nos possa assustar, porque os outros países membros também não vão cooperar. E, de facto, isto é que mostra, a visão portuguesa estava também correta, porque a ideia do Sr. Briand morreria com a sua própria morte, em 1933. Mas, no entanto, pelo caminho, não deixariam de ficar algumas figuras, e uma delas eu gostava aqui de registrar porque tem esta cara, Louise Weiss, que vai começar... se a Susana me pudesse pôr aquele das eleições, está mesmo o primeiro logo com o edifício. E esta Louise Weiss vai ser o tal pensamento europeu que vai, a seguir à Primeira Guerra, viver... Não, é o do Parlamento que tem o edifício de Estrasburgo. Mas é dentro deste... Não, é dentro do outro. Acho que a sua então colega já tinha outro. tirado. Eu Não, acho que mas ela já tinha... Não é é... este? Estava aberto, ela já lá vem. Bom, não faz mal, eu vou contando porque verem o edifício ou não verem, como não vamos a Estrasburgo, tanto faz. O que valia a pena era verificar até que ponto são as ideias políticas a darem a alma para a Europa. Essa era a minha tese hoje aqui convosco. Porquê? Esta senhora, Louise Weiss, vai passear pelos campos de guerra com o senhor Aristides Briand, que acabei de nomear, do famoso manifesto. Ele como político, ministro dos negócios estrangeiros, mas Louise Weiss como uma simples mulher cidadã que diz o seguinte, a Europa sem os europeus não tem sentido. E já em 1900, quando ela acaba por ser a primeira eurodeputada eleita por sufrágio universal direto, ela vai fazer o discurso em Estrasburgo, 1978, quando Simone Weil era presidente, e o discurso desta Louise Weiss vai se manter desde a Primeira Guerra, quando trata os feridos de guerra, até ao final da Segunda Guerra, quando ela continua a tratar das feridas da guerra e diz: a Europa do futuro terá que ser a Europa dos europeus. É preciso dar uma alma à Europa, caso contrário, a Europa morre ou não terá sentido.
Esta seria, Louise Weiss, seria a mulher que viria a ser designada como a avó Europa por ser a primeira deputada a eleger para o Parlamento Europeu, mas estão a ver o trajeto dela. Desde a Primeira Guerra, quando ela se senta no Parlamento Europeu, tem 93 anos. A tal ideia, missionária da Europa, e que, curiosamente, ela vai mesmo escrever aquilo que eu acho que os políticos hoje deveriam rever para poderem aprender e conduzir os europeus para a Europa. Porque o que estamos a assistir na atualidade é não só ao desencanto, como mesmo ao advento dos nacionalismos, dos racismos e dos anti-europeísmos, de tal forma que quando perguntamos aos cidadãos se querem Europa em referendos, dizem sempre não. Veja-se os referendos ao projeto de Constituição francês e dinamarquês, ou seja, nós, quando alguém nos pergunta, nós dizemos que não somos europeus, porque construímos a Europa sem ouvir estas pessoas, porque os não conhecemos, são desconhecidas dos políticos e dos cidadãos europeus, e são elas e as suas palavras que são a nossa herança e futuro da Europa e para a Europa. E Louise Weiss dizia: se os europeus tomarem consciência do fundo cultural comum e dessas ideias de que fazem parte de um velho continente que tem todos os valores lapidares para se viver em paz, em solidariedade, em fraternidade e dar o exemplo ao mundo, eles perceberão que será pela Europa da cultura e dos europeus que a Europa terá um futuro. E diz ela, nesse primeiro discurso no Parlamento Europeu, um dia nós poderemos dizer: eu sou europeu e italiano, eu sou europeia e inglesa, ou eu sou europeia e portuguesa, acrescento eu agora. Porque, afinal, nós somos o apanágio de todas as pátrias dentro dessa grande pátria, nação Europa, que estão ligadas indissoluvelmente pelos direitos humanos e pela maneira de pensar e de sentir. É esta a Europa, diz Louise Weiss, em que eu acredito. É esta a Europa dos direitos humanos. E, curiosamente, e tenho que me levantar, porque na mesma altura, na Sociedade das Nações está outra figura que em Portugal está completamente por estudar e que seria para o nosso centro, para o nosso projeto, Irene de Vasconcelos, portuguesa, vai estar também na Sociedade das Nações a seguir à Primeira Guerra, e os jornais vão dar eco em primeiras páginas dessa ideia então de Estados Unidos da Europa. Essa ideia que parecia e não teve lugar nesse tempo, mas que veio a ser retomada agora no tempo presente, quando olhamos para o senhor Europa, futuro candidato a presidente da Comissão Europeia, porque como não podemos ter novamente o Sr. Barroso, este é um dos candidatos e este ex-primeiro-ministro belga vai escrever exatamente, retomando as ideias do passado, uma obra sobre os Estados Unidos da Europa, dizendo de forma clara, agora como candidato a presidente da Comissão Europeia, que a Europa se encontra numa encruzilhada e que a escolha é muito clara. Ou vamos deixar que ela se encolha e passe a ser um mero objeto económico, ou uma simples zona de comércio livre, ou então retomamos o fio à meada europeia, criando uma verdadeira Europa das ideias, e das ideias não só políticas, como das ideias culturais, e esta Europa terá peso face à cena mundial e face aos novos poderes que despontam no mundo. Mas, de facto, a Irene de Vasconcelos, a líder Ganil, acabei por ir lá e ninguém sabia que ela em Paris era a primeira mulher doutorada por Sorbonne, e que em Arganil era uma cidadã natal da sua cidade desconhecida totalmente.
ela acabou por deixar uma biblioteca de cultura portuguesa na Sorbonne e por ficar totalmente desconhecida. E comecei a pedir todas as folhas de primeiras páginas, fiz uma recolha desde 26 a 29 sobre os seus artigos de imprensa e agora estou a falar com os familiares porque acho que valia a pena. Ainda por cima, sendo portuguesa, a par destas outras figuras europeias como Louise Weiss e os pais fundadores, nós retomarmos o tal fio da meada europeia que nos levaria à construção de um sentido para uma Europa da cultura e uma Europa das ideias, não apenas essa tal alma europeia. Logo a seguir, para terminar, à Segunda Guerra, o mesmo se vai passar. A seguir à Primeira Guerra, já viram que as ideias eram demasiado utópicas. Eu até gostei muito do título que o professor Eduardo deu, Utopias Derivas sobre uma Utopia Europeia, porque eu pensei, olha, sem saber o meu pensamento, estamos sintonizados, e era isso mesmo que eu queria falar, porque utopia era a ideia de que o topos, que não tem lugar hoje, mas que é um projeto para poder ter lugar amanhã, se nós, europeus, o encaminharmos e assim quisermos. Só com utopias é que o mundo pode avançar e, de facto, a utopia da União Federal Europeia ficou pelo caminho. E a seguir à Segunda Guerra não tivemos uma utopia, tivemos este realismo desta União Europeia como é hoje. E o que é hoje? É uma União Europeia estrelada, parece que estamos muito bem no ouro sobre azul, mas esta Europa dos valores aparece velada face à crise brutal da Europa da economia. E à crise dos valores, a tal ponto que um dia destes, foi ontem na Católica, uma das pessoas do círculo dizia, César das Neves, que é economista, ele dizia que a Europa da crise económica não o afligia, porque o que ele sentia como economista é que bastava injetar dinheiro, claro que pode sair dos nossos bolsos, mas com mais troika, mais FMI, mais cortes, que a história sempre mostrou que nunca ficamos numa crise económica e que depois da crise económica veio o crescimento. E ele dizia que o que o assustava era a crise mental que Portugal e a Europa viviam, esta crise de valores, esta crise da Europa do espírito. E essa sim, ele dizia que essa era uma Europa tão doente que ele não sabia, porque só mudamos as mentalidades muito mais dificilmente do que injetar dinheiro nas economias. E só mudamos as mentalidades, acrescentaria eu agora, pela educação. Educando para uma cidadania europeia que também não existe, só existe na letra dos tratados. A Europa tomou consciência disso, fez os tais encontros de Berlim em 2005 para dar uma alma à Europa, era o lema da reunião, e em 2007 resolveu fazer em Paris os encontros de Paris, exatamente chamando 800 europeus para se pronunciarem sobre como dar um futuro à Europa. E, de facto, esta Europa, a seguir à Segunda Guerra, já não é uma utopia, é uma realidade, mas uma realidade que está ferida de morte. E para terminar, deve ser aqui 5 minutos, não. Pensei que era a dizer, faltam 5 minutos para eu acabar, acho que até não é? Só, como vêem nestes slides, a Europa foi crescendo nesta altura, a seguir à Segunda Guerra, já não pelas derivas de uma utopia, mas eu agora pegava no título do meu amigo, pelas derivas de uma economia. E acabámos por construir uma Europa unida pela economia, através da célebre Declaração Schuman de 9 de maio, quando Robert Schuman vai proferir na qualidade de Ministro dos Negócios Estrangeiros francês que a Europa não se fará de um só golpe, mas se far-se-á por pequenos passos. E esses pequenos passos estão a ser tão pequenos que fizemos até uma marcha atrás. E para terminar, queria só lembrar-vos que, de facto, estes pais fundadores e o que está na traseira do Robert Schuman é, para mim, das pedras angulares desta Europa, que é Jean Monnet. E Jean Monnet vai dizer que não estamos a coligar Estados,
Estamos a unir homens porque nada é possível sem os homens, mas nada é duradouro sem as instituições. E Jean Monnet, como sabem, viria nas memórias a proferir a realidade e a confissão de que esta Europa que começámos a construir através dos 6 países, sobretudo do carvão e do aço, da União, sobretudo da França e da Alemanha, foi para evitar uma outra guerra. E Jean Monnet, nas memórias, vai dizer que, de facto, a Europa que ele sonhava não era a Europa da economia, mas que, para começar, tinha que haver um interesse comum entre os Estados. E, de facto, nós, para fazermos interesses rápidos, se forem de dinheiro, fazemos muito rapidamente. Se alguém nos der dinheiro, nós assinamos logo. E, de facto, se há um interesse económico, é um casamento de interesse, mas muito, muito precário, mas muito imediatista. E dizia Jean Monnet ao seu filho: não leias muitos livros, viaja muito e conhecerás como são os homens e as instituições. Embora estejamos a viver o inverno da Europa, depois do inverno virá novamente a primavera. E a Europa irá ser essa Europa da cultura, que deveria ser a pedra angular. Mas agora teremos que começar por objetivos bem específicos, económicos, que congreguem os Estados e evitem uma nova guerra. Só para terminar, foi isto que a União Europeia foi fazendo, criando também aquilo que vamos comemorar a 25 de maio, esse sufrágio universal direto através das eleições para o Parlamento Europeu, novamente a registarem índices muito grandes de abstenção, quer portuguesa, quer de todos os países, e por isso o Parlamento Europeu está preocupado, porque essa ausência de cidadania ativa é uma realidade efetiva. Os cidadãos, eu até dizia aos jovens que era preferível votar em branco ou anular o voto do que não votar, porque significa que a Europa quer ter a nossa voz, mas nós não queremos nada com a Europa. Esse é o realismo que vivemos no século XXI. E, de facto, a Europa vai mostrando que, apesar de estar em crise e ferida de morte, tem uma geografia muito pouco determinada, mas existente, tem uma história de assinatura de tratados bem consistente e foi crescendo em objetivos, sobretudo a partir do Tratado de Maastricht, com a instituição da cidadania europeia, que também só está nos tratados, não está na vida dos cidadãos. Por isso, só pela educação podemos mudar. E os valores? Aqui nos valores era sobretudo os valores também dos símbolos, que são a bandeira e o hino europeu, mas o valor sobretudo da paz, da dignidade humana, da cultura, dessa alma europeia que está ali, nesse compromisso não económico, mas de humanidade e de retaguarda, de exemplo para o próprio mundo. E era só isto, mostrar que nós somos muitos. Isso é verdade. Somos 500 milhões, mas, face ao resto do mundo, somos muito pequenos. E com estas novas potências, a China, a Índia e também a outra velha ideia que não deixou de ter história, tudo se explica pelo passado, com o famoso Plano Marshall de 47 e a ajuda à reconstrução material da Europa, nós até hoje estamos todos americanizados, quer pelo Jeans, pelo McDonald's, também pelo Facebook, onde reparar, e pelo YouTube. Todos vivemos um pouco na América, em Portugal e na Europa. Por isso, a superfície também parece muito grande. Aliás, eu no sábado já achava que era muito grande ir a Salamanca, pensei que retângulo tão comprido é Portugal. Mas tudo é relativo e nós somos mesmo em superfície. Também somos pequenos face à Rússia, ou à China, ou mesmo à própria América. E por isso, nestes 508 milhões de habitantes, e neste alargamento de 6 para 28, e apesar das 24 línguas serem línguas oficiais, os europeus continuam de costas voltadas para a Europa e não falam. Apesar de poderem falar em português ou em qualquer das 24, nós até dizemos burocraticamente que a língua única europeia é o inglês.
De facto, nós não usamos desse direito de petição que nós todos podemos usar diariamente de escrever para o Parlamento Europeu, apresentando uma queixa, uma reclamação, uma sugestão. Esta Europa é uma união entre as várias identidades nacionais e uma identidade europeia, mas uma identidade europeia que mesmo na prática não tira, não aglutina, não deixa de coexistir com as identidades nacionais. O euro que vos falei, os símbolos e agora aqui os pais fundadores, que de facto mostram que eles nos dão, e por isso é que eu acho que esse projeto poderia dar um sentido para a Europa do futuro, voltarmos a estes pais e a outros fundadores que falei já hoje aqui e outros, para mostrar que as suas ideias têm uma grande herança para o futuro. Por exemplo, no caso do Sr. Winston Churchill, ele em 48, a seguir à Segunda Guerra, como sabem, ele acabará por fazer o discurso: vamos construir os Estados Unidos da Europa. Vamos fazer uma espécie de família europeia. Mas logo a seguir ele diz também nesse discurso, que está aqui nesta obra, para vermos que pelo menos temos 64 anos, porque os livros estão sempre atrás da história e por isso foi celebrado desde 1950 até agora, são 64, e o primeiro discurso é do Winston Churchill, quando ele diz assim: vamos fazer os Estados Unidos da Europa, a Europa ergue-te Europa, a Europa tem que se erguer, a Europa tem que sobreviver deste conflito mundial. Mas, curiosamente, ele diz também, mas depois ninguém lê as entrelinhas. Era isso que eu queria que vocês fizessem comigo. É que depois, nas entrelinhas, ele diz também: nós, Inglaterra, nós estamos na Europa, mas não somos da Europa. Porque nós somos, nós e a Commonwealth, nós somos as nossas colónias. E hão de reparar, se de facto ainda hoje o título que deu Winston Churchill à posição da Inglaterra na Europa era de fada madrinha. E hoje a própria Inglaterra continua fora da zona euro. Isto para verem que todo o sentido que tem retomarmos esta história que já tem todo este percurso, mas que, no entanto, mantém esta tentativa de continuar a promover a paz, os valores, o bem-estar não só do povo europeu, mas de exemplo para o mundo. Era aqui que eu queria terminar apenas com uma citação de Robert Schuman, e que Robert Schuman, apesar de ser um político, ele acabou por preferir no fim da vida, numa obra intitulada Pour l'Europe, esta ideia com a qual eu vos deixaria. A Europa deve conceber uma alma. A Europa tem de voltar a ser um guia para a humanidade. A Europa não é contra ninguém, a Europa unida é um símbolo da solidariedade universal do futuro. Antes da Europa se tornar numa aliança militar ou numa unidade económica, terá de ser uma unidade cultural no mais pleno sentido da palavra. A unidade da Europa não se fará nem unicamente nem principalmente através de instituições europeias. A unidade da Europa seguirá a evolução dos espíritos. Obrigada. Desculpem, eu acho que passei do tempo.